Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao canal Doutrinando 7 e hoje eu quero falar com você um tema muito importante, muito polêmico, e eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo para você compreender o que aqui vai ser falado. Eu vou mostrar aqui um vídeo do pastor Rodrigo Silva falando que não devemos deixar de congregar, mas vou citar textos de outro pastor que fala sobre ir para a igreja, a situação que está, e também vou mostrar duas revistas adventistas do sétimo dia que fala totalmente ao contrário do que o pastor Rodrigo Silva fala, e também vou mostrar textos da Bíblia e do Espírito de Profecia, mostrando claramente, não é um ataque a nenhum pastor, mas é mostrando realmente o correto, o ensinamento bíblico e do Espírito de Profecia, respaldado na Bíblia e no Espírito de Profecia. Queridos, eu vou soltar o texto aqui na tela e eu peço a você encarecidamente, fique comigo até o final do vídeo para você compreender, antes que você julgue mal o que aqui vai ser falado. Eu vou soltar o vídeo aqui na tela, aqui do lado, e você vai acompanhar comigo. Olha o que é que ele diz aqui. Sei que a igreja não salva, mas aquele que salva manda eu ficar na igreja. Esse preâmbulo aqui ele é necessário. Olha só, ele diz, eu sei que a igreja não salva, mas aquele que me salvou manda eu ir para a igreja, né? Manda eu ir para a igreja. Olha aí, eu vou repetir aqui. Sei que a igreja não salva, mas aquele que salva manda eu ficar na igreja. Esse preâmbulo aqui ele é necessário porque o tempo pede esse tipo de discurso. Há muitas pessoas hoje que estão achando que a igreja é um detalhe, uma coisinha besta. Não é. Quem fundou a igreja foi Jesus. Você está querendo saber que é mais do que ele? E mais um detalhe, já que você fala tanto na internet de aceitação, de evitar as fobias, por que você não aceita a igreja? Quando você fala que não quer ir à igreja, que tem problemas demais lá, sabe o que você está dizendo? Eu sou bom demais para eles. Esse que fala para vocês, sem nenhuma demagogia, nem falsa piedade, conhece os pecados que ele comete. Esse que vos fala, conhece as falhas que ele tem. Esse que vos fala, conhece quantas vezes precisou correr para a cruz do Calvário para pedir a Deus perdão dos meus pecados. Por isso, talvez por isso, por me sentir tão indigno, eu me sinto tão bem na igreja com pessoas indignas. Porque, na verdade, eu sou uma delas. Interessante essa fala do Rodrigo Silva, né? Essa fala dele é bem interessante, que é totalmente contrário àquilo que a Bíblia ensina e que o Espírito de Profecia fala também. Inclusive, duas revistas adventistas aqui falam totalmente o oposto do que ele ensina. Ele diz que aquele que salva pede para eu ficar na igreja. A igreja que ele fala é templo, instituição, quando na realidade a Bíblia ensina de uma outra maneira. É interessante essa fala, e ele fala, porque tem pessoas que não querem ir para a igreja, praticamente o que ele diz, porque se acha melhor do que os outros. Não, as pessoas hoje, muitos de nós, não deixamos de ir para a igreja, não é porque a gente se acha melhor ou superior a ninguém, não. Somos pecadores miseráveis, conhecemos também os nossos pecados. Eu também, que vos fala, também sei dos meus pecados, das minhas lutas e sei o quanto eu preciso vencer diariamente muita coisa em minha vida para ter o caráter de Jesus. Mas o fato não é esse de não ir para a igreja. O fato é que chegar na igreja está insuportável. Você vai para adorar a Deus e quando chega lá os cultos são antropocêntricos. O homem é o centro. O culto no sábado é direcionado ao pastor, dia do pastor, dia do ancianato, que agora tem anciã, sem respaldo nenhum bíblico, dia do desbravador, dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, que inclusive agora, dia 12 de outubro, cai num sábado, né? Imagine só o que é que vai acontecer. Chega lá, tá ornamentado com moto no púlpito, tá ornamentado com skate, com uma lata, com prancha de surf, tá ornamentado com tantas coisas que não lhe leva a sua mente aos céus, mas são coisas deste mundo, de pessoas que disseram que saíram do mundo, mas trouxeram o mundo para dentro da igreja. Tá insuportável. Inclusive o pastor Roberto Mota, eu vou colocar aqui na tela, ele diz assim, ó, presta atenção no que é que ele diz aí, ele diz assim, ó, pastor Roberto Mota, ele falou isso, essa frase foi proferida durante uma capacitação na Associação Paulista Oeste, e ele disse assim, é quase insuportável ir à igreja, inclusive aos sábados de manhã, nosso púlpito morreu, entendeu? Vocês conseguem entender? Eu vou ler aqui duas revistas adventistas. É interessante isso, irmãos, está quase insuportável ir à igreja. Você vai para adorar a Deus e você vê louvores que chamam Deus de você, você vê as pessoas um passo a passo, vocês veem que não tem mais aquela formalidade que tínhamos antes.
Os púlpitos morreram, não tem mais reverência. A minha sogra, ela falando com a minha esposa, que o sábado, tem uns 3 sábados, 2, 3 sábados atrás, na igreja que ela congrega, diz que o pregador foi lá pregar, ele foi de tênis, calça jeans, de camisa por fora e pregou mascando chiclete. Olha o absurdo. E nessa mesma igreja, eu já vi diáconos e anciãos tirarem o dízimo e as ofertas mascando chiclete. Ou seja, as pessoas estão perdendo o senso de que Deus é santo e aonde Deus habita deve haver santidade e reverência e culto em adoração a Ele, não a pessoas e não a criatura. E ele baseia o que Rodrigo Silva falou, ele se baseia em Hebreus capítulo 10, versículo 25, eu vou colocar aqui na tela, é o texto que os nossos líderes e pastores usam para dizer que a gente não pode deixar de congregar. Acompanhe comigo aí na tela. Hebreus 10, 25, ele diz assim, ó, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Esse é o texto muito usado pelos nossos pastores e líderes. Esse texto tem sido usado, você não pode deixar de congregar. Se você faltar à igreja, você vai se perder. Fora da igreja não existe salvação, não existe adoração, não pode. Cristo, que como disse Rodrigo Silva, né? Eu sei que a igreja não salva, mas aquele que salva manda você permanecer na igreja, você fica nela, você ir para ela. E aí ele usa o detalhe de que todos nós somos pecadores e estamos no mesmo patamar. Sim, estamos, mas o fato não é esse. O fato é que, infelizmente, a liderança tem sido, muitas das vezes, na sua grande maioria, como Hófni e Finéias. Tem guiado mal o povo, tem feito coisas que não têm respaldo bíblico e isso é profecia, e tem deixado membros carnais, bodes, fazerem na igreja o que eles querem. Que muitas das vezes foge do manual da igreja. Isso é incrível, que muitas vezes foge do manual da igreja. Eu já fiz vídeo aqui mostrando isso, usando o manual da igreja para mostrar que práticas que estão sendo feitas lá estão indo contra o próprio manual da igreja. Isso é triste. E o interessante, olhe como é que 2 revistas adventistas falam com respeito ao templo, à igreja. Olha só, eu vou mostrar para você um aí, que está nessa revista adventista aí. Revista Adventista Missão Materna, né? Essa revista, um irmão me enviou, eu não estou conseguindo ver a data aqui, mas ele me disse no áudio, mas é desse ano, se não me falha a memória, que ele me falou. E a revista traz algo interessante. Eu vou colocar aí na tela mais aberto para você acompanhar. Olha o que é que diz aí, ó. A igreja é santuário? Olha a pergunta. Igreja é santuário? Preste atenção. A igreja é edifício? Não é um santuário como o antigo tabernáculo israelita, que era fisicamente sagrado devido à presença de Deus, velada em uma nuvem de glória visível, habitando entre o seu povo na terra. Êxodo, né? Aí tem Êxodo 25, verso 8, 40, verso 34 a 38, Levítico 16, verso 2. E aí continua, nele, aqueles que não eram sacerdotes eram proibidos de entrar, mesmo no templo construído posteriormente, em Números 2, 38 e 18, 7. Nossas igrejas, por sua vez, funcionam de maneira semelhante às sinagogas no tempo de Jesus, local em que pessoas comuns se reúnem reverentemente para ouvir a leitura e a explicação da palavra de Deus. Concordo plenamente. Mas vamos lá, olha o que é que diz aí. Como nossas igrejas não são espaços sagrados, misericórdia, como o santuário israelita, as impurezas físicas, rituais, não podem afetar nenhuma parte delas. Não há também nenhuma gradação de santidade em nossas congregações, que se a área da plataforma fosse equivalente ao lugar santo ou ao lugar santíssimo do templo israelita. Ou seja, isso é importante eu lhe dizer e eu concordo plenamente.
Apesar que quando nós estamos reunidos 2, 3 em nome de Cristo, ele se faz presente, mas o que eu acho interessante é que ele diz assim, nossas igrejas não são espaços sagrados. Então Deus não está ali, não é um canto sagrado, mas eu entendi o que ele quis dizer aqui na revista, é que não tem aquela divisão como tinha no santuário terrestre, do lugar santo e santíssimo, e eu concordo plenamente, e isso nos mostra que se lá não é assim, significa que eu adorando lá ou em outro lugar, Deus pode receber minha adoração, e eu posso estar cultuando a Deus em qualquer lugar. Eu vou mostrar para você aqui uma segunda revista adventista, olha o que é que ela diz aí, revista adventista, a igreja está fechada, e agora? E aqui diz assim, a sobrevivência da fé cristã sem templos. Preste atenção, né? Preste atenção. Olha o que é que diz aí, eu sublinhei aí de rosa aí. Olha o que é que diz esses dois balãozinhos aí, é de maneira tremenda. Diz assim, olha, diante desse cenário sem precedentes, que é a pandemia, né? Que muitos crentes aguardavam apenas para o período da grande tribulação, as perguntas que não querem calar são: o cristianismo sobreviverá sem as igrejas? Os crentes podem manter-se fiéis sem a comunhão com os irmãos? Como funcionará a evangelização? Como devemos cumprir a administração das ordenanças bíblicas de agora em diante? Olha a resposta. A resposta é embaixo no segundo balão. A resposta à primeira pergunta é sim. Os cristãos podem viver sem realmente estar no templo. Aqui diz assim, ó, o cristianismo pode sobreviver sem templos. Olha agora, aliás, durante seus primeiros séculos, os cristãos não tiveram locais de culto público. Durante as perseguições que a igreja enfrentou ao longo da história, cristãos fiéis à Bíblia congregavam escondidos em catatumbas, cavernas e em casas. Mesmo sem poder adorar com as portas abertas e sem formar grandes congregações, os cristãos sobreviveram, cresceram e prosperaram. Isso é uma revista adventista dizendo que é possível eu adorar a Deus em casa ou em qualquer lugar, porque foi assim em toda a história da igreja, em toda a história do cristianismo. Irmãos, eles mostraram aqui em duas revistas que ali não existe um lugar santíssimo, nem santo, nem qualquer outro compartimento sagrado. E mostrou aqui que é possível você adorar a Deus onde você estiver. E eu vou mostrar isso no espírito de profecia e na Bíblia. As pessoas acham, mas tem que congregar. Rodrigo Silva disse que eu tenho que ir para a igreja, que eu só posso adorar. Aquele que me salvou disse que eu tenho que ficar na igreja, no templo. Se eu estiver fora do templo, eu não tenho mais, não tenho... Queridos, a igreja de Deus vai acabar em pequenos grupos. E os fiéis serão excluídos, serão expulsos das sinagogas. Cristo disse, vocês serão expulsos das sinagogas. Expulsaram a Cristo. Ele ia para as sinagogas, está em Lucas 4,16, Marcos 6,2, mostra que Jesus ia para as sinagogas, levantava-se para ler, mas chegou um momento que pegaram ele, tiraram do templo à força e tentaram atirá-lo de um pináculo, tentaram atirar de uma montanha. E Jesus saiu entre eles, ou seja, rejeitaram a luz. Eu vou ler o texto aqui para vocês, mas antes eu queria mostrar um outro texto aqui. Olha só como é que diz Hebreus 10:25, né? Porque Hebreus 10:25 é usado da maneira errada. Vamos ler da maneira correta, na linguagem NVI. Olha o que é que diz aí. Hebreus 10:25 diz assim. Preste atenção, como fica diferente a leitura e fica clara a leitura. E não deixemos de nos reunir como igreja. Vou repetir. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia.
Olha que diferença. Não deixemos de congregar. Não. O texto está dizendo, não deixemos de nos reunir como igreja. Eu posso me reunir como igreja aonde eu estiver, com a minha família, com alguns irmãos, em sítios, em casas, em qualquer lugar, à beira de uma praia, à beira de um rio, à beira de uma árvore. Paulo fez isso. E eu vou ler para vocês. Vocês podem adorar a Deus aonde você estiver, na sua casa, no seu sítio, aonde você estiver reunido em nome de Cristo, adorando a Ele em espírito e em verdade, Ele se faz presente. E aquele local passa a ser sagrado. Olha só, continuando aí. Atos capítulo 16, Paulo adora na beira da praia e há conversões até onde ele vai fazer o culto. Olha só o que é que diz aí. Atos 16, versículo 11, 12, 13, 14 e 15. Diz assim: navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá, rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. Verso 13 agora. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Olha que interessante, Paulo diz que no sábado foi em busca de um local para orar, para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para estar juntos com os irmãos orando e glorificando a Deus. E aí o verso continua: assentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Verso 14: uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura, na cidade de Tiatira. Olha agora, e aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Veja, eles foram orar e Paulo pregou. Significa que foi o quê? Um culto. Eles foram em busca de um local para adorar e eles encontraram e adoraram à beira de um rio. No sábado, cultuar a Deus ao ar livre. E aqui diz, continua, verso 15. Depois de batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. Paulo e os discípulos e alguns dos que estavam com ele buscaram um local no sábado para adorar a Deus. Então você pode adorar a Deus aonde você estiver, meu irmão e minha irmã. O problema é que hoje as pessoas fazem do templo o seu Deus. As pessoas deixam de adorar Jesus, ao nosso Pai Celestial, em espírito e em verdade, e passam a adorar pastores e templos. Ah, porque aquele que vos salva manda você ficar aqui no templo. Você deve adorar a Deus aonde você se sentir bem e sentir a presença de Deus. Lembra do pastor Roberto que falou que os nossos púlpitos morreu? E tem morrido mesmo, porque é profético. 2 Tessalonicenses diz que a apostasia viria antes do homem do pecado ser revelado, antes do decreto dominical, da marca da besta sair, viria a apostasia no meio do povo de Deus. E estamos em apostasia. A apostasia chegou no nosso meio. E você vai para a igreja para adorar a Deus, você não consegue. Não é porque você não é pecador, você é pecador, eu sou pecador, todos nós pecamos. Mas quando você chega lá, eles estão fugindo das Escrituras, fugindo do Espírito de Profecia e fugindo muitas das vezes do próprio manual da igreja. É músicas de forró que tem sido cantada, é músicas de Natal que tem sido cantada. Eu presenciei aqui em algumas centrais aqui de Sergipe. Você chega lá, está ornamentado com moto. Você chega lá, está ornamentada com skate, com um boneco vestido de Jesus, com prancha de surf. Você chega lá, tem o UFC. O UFC na igreja, robô dançando. Você chega na igreja, tem lá ornamentações que não procedem do céu, que não apontam para a sua mente se elevar a Cristo. Meus irmãos, o que é que está acontecendo?
As profecias estão se cumprindo. E eu vou continuar aqui, vou colocar isso aí na tela, acompanhe comigo. Eu postei há um ano. Isso aí, ó. Inclusive eu postei há muito tempo, mas repostei há um ano. Olha só aí, ó. Eis é o grande problema dos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu coloquei aí. É uma frase do Fábio Batista, ele botou assim, ó. Denominação, segurando um rapaz, e aqui botou assim, ó. Muitos evangélicos fizeram da placa da igreja o seu Deus. É uma verdade. Muitos evangélicos fizeram da placa da igreja o seu Deus. Esse é o grande problema hoje. E aí, olhando para o alto, página 350, eu coloquei aí e fiz uma pergunta. Aí entendeu? Olha o que é que o Espírito de Profecia diz aí, ó. Deus tem uma igreja. Não é uma grande catedral. Nem é a instituição nacional, nem são as várias denominações. Trata-se do povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos, onde Cristo está, mesmo entre os poucos e humildes. Eis a igreja de Cristo, mesmo entre os poucos e humildes. Pois somente a presença do Santo e Altíssimo que habita a eternidade é que pode constituir uma igreja. Então entenda a diferença de igreja instituição para a igreja corpo. Cristo tem uma igreja corpo, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E na revista Adventista que mostrou que é possível sobreviver sem templos. É possível adorar a Deus aonde você estiver, como no passado. Adoravam em cavernas, em casas, adoravam em locais isolados. Para de adorar o templo e fazer da placa da igreja o seu Deus. Acorde que chegou o tempo onde os verdadeiros adoradores devem adorar em qualquer lugar Deus em espírito e em verdade, nos seus sítios, em suas casas, em qualquer local. Ah, meus irmãos, esse vídeo eu sei que vai gerar polêmica, mas eu sei que vai despertar muitos de vocês. E eu gostaria de comentar aqui, ó, vocês que acham que o templo é garantia de salvação, que eu tenho que estar no templo, porque senão, se eu não tiver a menina dos olhos de Deus, você está muito enganado. A menina dos olhos de Deus é a igreja corpo de Cristo. É a igreja corpo de Cristo. Serviço Cristão, página 40 e 41, diz assim, ó. Ser membro da igreja não é garantia de salvação. Ser membro da instituição adventista não é garantia de salvação, não. Aqui está falando da instituição esse texto, está em Eventos Sinais capítulo 12, primeiro tópico. Ser membro da igreja não é garantia de salvação, acompanhe comigo aí na tela. É uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado, olha, para finalizar sua história terrestre. E olha aí o que é que ela comentou aí, ó. E acha-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. Isso no tempo dela. Se ela pudesse escrever de maneira tremenda para os nossos dias, será que ela ia dizer 20 dos nomes registrados no livro da igreja? Ou será que ela ia dizer 100, 1000 e muito mais? Será que ela ia dizer o quê? Queridos, para de fazer do templo ou da placa da igreja o seu Deus. Estar no templo não é garantia de salvação. Os nossos púlpitos morreram. Está quase insuportável ir para a igreja, inclusive aos sábados. Eu falei aqui para você, os cultos estão antropocêntricos. O homem é o centro. É culto para a mãe, para dia das mães, culto para dia dos pais, culto para o dia do pastor, do ancião, é dia do desbravador, é dia de não sei de quê, é dia de não sei de quê, é dia de não sei de quê. Meus irmãos, que é isso? Laodiceia, orgulhosa, prepotente, diz que não precisa de correção, que está tudo bem, que Deus vai purificar. Purificar o quê? Se vocês rejeitam a mensagem de alerta do povo de Deus, se rejeitam a mensagem que vem para chamar o povo ao arrependimento, se diz que o verdadeiro problema é quem está repreendendo. Laodiceia não quer ser repreendida. Laodiceia é uma igreja orgulhosa, morna, que Deus diz que está do lado de fora. Estou do lado de fora. Ele diz, eis que estou à porta e bato. O Espírito de Profecia diz que a igreja, como instituição, está na condição laodiceana e a presença de Deus não está no meio dela. Não está. A voz de Beiroclique já passou.
Ah, meus irmãos, ser membro do templo, ter o seu nome registrado no livro da instituição, não é garantia de salvação para você, não. Olha só, olha a conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 19, 20, 21, 22, 23 e 24. É importante, acompanhe comigo aí na tela. Jesus conversando com a mulher samaritana, ele diz assim, ó. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Verso 20, ela diz o seguinte: nossos pais adoravam neste monte, mas vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém o local onde se deve adorar. Eu lembrei do Rodrigo Silva agora, né? Que ele disse que tem que ficar no templo. Que aquele que salva diz que tem que ficar no templo. Mas Jesus diz ao contrário do que ele disse. Né? A mulher chegou e disse, ó, nossos pais dizem que tem que adorar nesse monte. Mas vocês, judeus, dizem que tem que adorar lá em Jerusalém. E Jesus declara totalmente o contrário do que Rodrigo Silva disse. No capítulo 21 ele diz assim, ó. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Verso 23, mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura para seus adoradores. Olha só, chegou a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Verso 24, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, em espírito, consagração, santidade e em verdade, de acordo com a palavra. Tudo que foge da palavra de Deus, não há verdade e há mentira, e quem é adorado é Satanás. Se o culto é para ser adoração para Deus, e você coloca o homem para ser adorado, homenageado, cultuado, ali quem está recebendo adoração é Satanás, e não a Deus. Deus quer que nós adoremos a Ele em espírito e em verdade. E chegou o momento que ou no templo, ou fora do templo, ou em qualquer lugar ou local, nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é, eu só adoro a Ele se eu estiver no templo. Não, a Revista Adventista deixou claro para você aqui, que é possível sobreviver sem templos, como no tempo antigo, como nos tempos antigos. Na pandemia, não sobrevivemos, 2 anos aí, muitas das vezes, confinados sem poder ir para o templo. Queridos, a igreja de Deus ela acaba em pequenos grupos, porque vão excluir os remanescentes, vão perseguir os remanescentes, vão tirar os púlpitos do remanescente, que prega a verdade presente, que prega a mensagem. Isso está no espírito de profecia. Olha só, acompanhe comigo aí, o desejado de todas as nações, página 232, diz assim, presta atenção nisso aqui. O Sinédrio rejeitara a mensagem de Cristo. Quem rejeitou? O Sinédrio, aqueles que diziam doutores da lei, os mestres, os sacerdotes, que se diziam povo de Deus, líderes religiosos. Vou ler de novo. O Sinédrio rejeitara a mensagem de Cristo e intentava matá-lo. Olha só, além de rejeitar, tentaram matar a Cristo. Portanto, Jesus partiu de Jerusalém, afastou-se dos sacerdotes, do templo. Jesus afastou o templo. Jesus finalizou seu ministério em pequenos grupos, adorando em montes, adorando em locais em beira de praia, adorando em locais sem ser no templo. E essa história vai se repetir. Afastou-se dos sacerdotes, do templo, dos guias religiosos, do povo que fora instruído na lei. E voltou-se para outra classe. Jesus se afastou daquele povo que se dizia povo de Deus, daquele povo que eram os mestres da lei, instruídos na lei. E ele voltou-se para outra classe para proclamar sua mensagem em remios que haviam de levar o evangelho a todas as nações. Como a luz, de azul aí, presta atenção, como a luz e a vida dos homens foi rejeitada pelas autoridades eclesiásticas nos dias de Cristo, assim tem sido rejeitada em todas as subsequentes gerações. Isso é Deus, isso é pena inspirada, é Deus falando, viu?
frequentemente se tem repetido a história da retirada de Cristo da Judéia. Sublinhado aí, quando os reformadores pregavam a palavra de Deus, não tinham ideia alguma de se separar da igreja estabelecida. Os guias religiosos, porém, não toleraram a luz. E os que a conduziam eram forçados a buscar outra classe. Por quê? Porque os guias religiosos, sacerdotes, doutores da lei, não toleraram a luz. Então, os reformadores eram forçados a buscar outra classe, a qual estava ansiosa da verdade. Olha agora, em nossos dias, poucos dos professos seguidores da reforma são atuados pelo Espírito da mesma. Poucos estão à escuta da voz de Deus e prontos a aceitar a verdade, seja qual for a maneira que se apresente. Ou seja, em outras palavras, o Espírito Profecia está dizendo assim, poucos estão corajosos para se retirar dos templos, se isso for exigido, quando lhe perseguirem e lhe tirarem dos templos. Muitos vão querer ficar lá dentro, dizendo, não, mas eu tenho que ficar aqui, aqui é o meu lugar. Queridos, muito poucos em nossos dias, poucos dos profetas seguidores da reforma são atuados pelo Espírito da mesma. Poucos estão à escuta da voz de Deus e prontos a aceitar a verdade, seja qual for a maneira que se apresente. Olha agora, de vermelho aí sublinhado. Muitas vezes, os que seguem os passos dos reformadores são forçados a retirar-se da igreja que amam. Eles não vão deixar a igreja porque querem, não. É porque vão ser perseguidos, como os reformadores, como Cristo, como os profetas, como os discípulos, como os apóstolos foram, e expulsos das sinagogas. E eles muitas vezes, os que seguem os passos dos reformadores, são forçados a retirar-se da igreja que amam, a fim de declarar o positivo ensino da palavra de Deus. E muitas vezes, os que estão à procura da luz são, pelos mesmos ensinos, são obrigados a deixar a igreja de seus pais a fim de prestar obediência. O desejado de todas as nações, página 232. Meus irmãos amados, você consegue entender que você pode adorar a Deus no seu sítio, pode adorar a Deus na sua casa, com irmãos? O texto de Hebreus diz, não deixemos de nos reunir como igreja. Onde estiver 2 ou 3, Cristo se faz presente, porque somente a presença do Eterno é que pode constituir uma igreja. Esse negócio de, você tem que estar no templo, a preocupação não é com você, a preocupação é com outro detalhe. E você sabe qual é o outro detalhe. O outro detalhe é você levar seus dízimos e ofertas. Muitas das vezes não estão preocupados com vocês. Tem muitos pastores que nem visitam membros. Muitos pastores quer você lá, mas visitar que é bom, conhecer a sua vida, o que você está passando. Muitos que estão aqui disseram, olha, nunca fui visitada por um pastor, não vieram na minha casa. Agora, quando pregou a verdade sobre reforma de saúde, o pastor foi visitar para eliminar. Muitos foram eliminados, muitos foram tirados dos púlpitos por pregar a verdade presente e ficam com a consciência pesada. E agora, se eu adorar a Deus no meu sítio, em casa, será que eu estou pecando, Robson? Será que eu estou errado? Não, de acordo com a revista Adventista, as duas, diz que não. Você pode adorar a Deus onde você estiver. Você pode se reunir como igreja onde você estiver. Está quase insuportável ir à igreja, nosso púlpito morreu. Esse negócio de que a instituição e o templo será purificado, isso não existe. É o povo de Deus, igreja, corpo de Cristo, que será purificado e vai ter o caráter de Jesus e vão receber a chuva serôdia para dar o alto clamor. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus abra os nossos olhos para a verdade presente. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe esse vídeo no grupo da igreja, compartilhe esse grupo no seu Instagram, no seu Telegram, no seu WhatsApp, nos grupos, compartilhe para que o povo acorde. Eu sei que muitos vão rejeitar essa verdade, é normal rejeitar a Cristo, rejeitar os doutores da lei, rejeitar a Cristo. Imagine a mim, um miserável pecador. Deus tenha misericórdia de cada um de nós.
Que Deus abençoe você, sua família. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações e vamos juntos tocando a trombeta. Se você ainda não apoia esse Ministério Doutrinando 7, aqui na descrição do vídeo tem a nossa conta e o nosso Pix, e você pode estar conosco tocando a trombeta com a distribuição do livro Grande Conflito Completo, como fazemos, e também com a entrega de folhetos da Verdade Presente, falando sobre o tempo do fim. Cristo virá em poucos anos, prepare-se. Deus abençoe você, sua família, e vamos juntos tocando a trombeta. Nós vamos fazer do nosso sítio a nossa igreja. Lembra do pastor Gilson Gritney? Ele falou que tiraram os púlpitos dele e o púlpito agora seria a casa dele. Ele mostra o vídeo, eu tenho esse vídeo aqui no meu celular, e ele diz que agora o púlpito dele é na casa dele, pregando o evangelho no canal no YouTube. Adore a Deus onde você está, em espírito e em verdade. Deus abençoe você e vamos juntos tocando a trombeta. Forte abraço. Doutrinando 7. Juntos tocando a trombeta.